Shalom, shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia, aonde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. Que bom que você está aqui hoje, para junto meditarmos nessa palavra poderosa, nessa palavra que muda destinos, que muda histórias, nessa palavra que muda realidades, a palavra do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus poderoso, do seu Deus, é dele mesmo que eu estou falando, esse Deus que é maravilhoso, que é lindo, que é perfeito, esse Deus que por meio da tua palavra criou todas as coisas. Tudo passou a existir por meio da palavra dele, inclusive eu e você. Queria que você soubesse que neste dia o Senhor tem reservado coisas novas, coisas grandes para você. E a sua palavra pode ser um grande instrumento na sua vida neste dia, para te fazer um vencedor no poderoso nome de Jesus. Hoje meditaremos na palavra que está registrada lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Que tremendo é sabermos que existe um Deus como o nosso. Um Deus que é capaz de mudar todas as realidades, mudar todas as circunstâncias. A partir do momento de um posicionamento meu, tudo na minha vida pode ser mudado. Tudo na minha história pode ser transformado. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias de aperto, dias de crises, onde você tem olhado em volta e não vê solução para nada na sua vida. Mas eu queria que você soubesse que a palavra de Deus, ela tem a solução para tudo. Ela tem a direção, ela tem um norte que a nossa vida precisa para vivermos uma grande virada na nossa história. E de acordo com esse texto, nós podemos dizer com muita certeza, um cheiro de avivamento está chegando no ambiente das nossas vidas, das nossas igrejas, um perfume suave de avivamento está chegando. Deus está convocando a sua igreja para uma grande virada. Deus está convocando você, meu querido irmão, para uma grande virada da sua história, da sua vida e do mundo em que você está inserido, seja no bairro, seja na cidade onde você mora, seja no estado onde você reside, ou talvez no país onde você habita. Eu queria que você soubesse que há um perfume de avivamento chegando sobre a terra, e Deus quer levantar o seu povo para um grande mover, para um grande despertar neste tempo, no nome santo de Jesus. O texto fala sobre os grandes desafios que nós temos para esse momento. E Deus diz que Ele está preparando um grande mover de avivamento. Mas para isso Ele nos convida para nos rendermos diante dEle. O texto fala de uma mudança de atitude. O texto fala de uma rendição total. O texto fala de uma submissão a um propósito, a um ideal que vem do coração de Deus. Deus quer trazer avivamento. Deus quer trazer transformação à terra, e Ele quer começar na minha vida e na sua vida. Este é o dia que o Senhor separou para um grande rompimento na sua vida. E o texto que acabamos de ler fala o caminho. Como acessarmos este lugar da transformação? Como acessarmos este lugar do avivamento, do despertamento espiritual? Deus está falando de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude, de uma mudança de comportamento que pode nos levar a viver o maior avivamento que o mundo já experimentou. O texto que nós acabamos de ler nos leva a uma reflexão. Como está sendo as nossas vidas? Que nível de profundidade nós temos acessado em Deus? E Deus está nos convidando a irmos mais fundo, a irmos a um lugar onde só Ele pode nos dar acesso. Este lugar é chamado de arrependimento, de transformação de mente e atitude, de comportamento. Deus é capaz de mudar a sua vida. Ele é capaz de mudar a sua história. E a única coisa que é capaz de acionar esse gatilho é a sua decisão. É a minha decisão. No momento que eu escolho me arrepender, que eu escolho mergulhar em um arrependimento profundo e sincero diante de Deus, eu aciono esse gatilho que nos convida a viver um despertamento espiritual e que vai nos levar a um poderoso avivamento. A Bíblia fala com muita clareza que Deus está convocando o seu povo. E Ele diz, olha, só preciso só de uma coisa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, abrir mão dos seus erros e permitir com que eu acesse suas vidas, eu vou mudar a história deles. Eu vou mudar a realidade com a qual eles estão vivendo. Eu vou trazer uma novidade sobre eles que eles ainda não experimentaram. Existe algo grande da parte de Deus para a sua vida neste tempo, nessa época, nesta geração. E eu queria te despertar
a acreditar nessa ação e nessa intervenção divina para esse tempo, porque há um perfume sendo liberado, um cheiro suave de avivamento, um despertamento espiritual está começando e Deus está te convocando para acessar esse mover, para viver esse mover na sua vida. Eu queria que você visse aí também no capítulo 13 de Romanos, versículo 11, que diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então existe uma convocação para um despertamento, existe uma convocação para um levantamento. Deus está convocando a sua igreja para se levantar. E o se levantar está ligado a uma rendição como nunca antes na história. Deus está pedindo para não rasgarmos mais as nossas vestes, não rasgarmos mais simplesmente com expressões verbais, mas Deus está chamando para uma rendição de coração, de alma e de espírito. Ele está dizendo: no momento em que vocês me derem tudo de vocês, eu vou dar tudo de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido neste dia a se posicionar. Esse avivamento está nos convocando a um tempo de arrependimento, a um tempo de consagração, a um tempo de preparação para vivermos o que Deus está fazendo e irá fazer sobre a terra. E você pode ser um instrumento para esse começo em que Deus vai trazer um grande avivamento sobre o mundo, no poderoso nome de Jesus. Eu queria que vocês vissem o que aconteceu na época do rei Josafá, que está registrado lá no livro 2 Crônicas, também no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: e sucedeu depois disto, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azote Tamar, que é em Engede. Então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do novo templo. Olha que coisa tremenda. Uma crise foi anunciada, uma crise violenta. A crise chegaria e destruiria todo Judá e toda a nação de Israel. E um rei foi convocado a se posicionar. Um governante foi convocado a se posicionar. E no momento em que ele se posicionou, toda a nação se posicionou para buscar o Senhor. O povo não queria perecer, as pessoas não queriam perecer. Estamos vivendo tempos difíceis na nação do Brasil. E Deus está convocando o Brasil para uma rendição como nunca antes na história. Deus está convocando você, povo dele, homem, mulher, que foi convocado, que foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Deus está convocando você para que ele possa promover o maior despertamento espiritual que a nossa nação, que a nossa terra já viveu. Deus está chamando você para um compromisso profundo com ele, com a sua palavra, para uma rendição como nunca antes na história. E no momento em que nós, como igreja, nos rendermos, nós experimentaremos o maior livramento que o Brasil já viveu e participaremos também do maior avivamento que o mundo já viveu. Existem profecias grandiosas a respeito da nossa nação. Há muitos anos atrás, Deus profetizou que do Brasil sairia grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que profetizariam sobre as nações da terra. E eu queria que você soubesse que esse tempo está chegando. E nós, como igreja, precisamos nos movimentar. Precisamos nos posicionar para receber este tempo e a sua visitação. Porque existe cheiro de visitação divina. Existe um perfume de visitação. E junto com ele, um grande e poderoso avivamento. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a história da nossa cidade. Deus vai mudar a história dos nossos estados. Deus vai mudar a história do nosso país. E Deus quer usar você, homem de Deus, mulher de Deus, para se posicionar. Que neste dia você se renda completamente ao nosso Deus e permita com que através da sua vida Deus comece a maior e mais poderosa obra de transição que o mundo já viveu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus caminhos neste dia, no poderoso nome de Jesus. Estenda suas mãos, eu quero orar por você. Pai,
Eu acredito neste tempo, Senhor, de visitação. Eu acredito que o Senhor está preparando a tua igreja para uma grande visitação do Senhor. Eu acredito que algo grandioso está sendo preparado, que vai movimentar um dos maiores avivamentos que o Brasil já viveu. E eu quero decretar neste dia, Senhor, que sobre este irmão, um manto de quebrantamento, de rendição venha sobre ele, que ao se curvar, ao se render diante do Senhor, o Senhor possa vir sobre ele, Espírito Santo, e o conduzir a um profundo momento de relacionamento com o Senhor. E que a partir da oração e da rendição do teu povo, Senhor, o Senhor possa cumprir a tua vontade para com a tua igreja, para com as nossas cidades, para com o Brasil, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida deste irmão, desta irmã, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Um excelente dia no nome de Jesus.